O cantor Gustavo Lima, aquele mesmo que o ministro Nunes Marques viajou 1.500 quilômetros para poder ver no aniversário dele, usou uma rede social para desabafar sobre a inclusão da sua empresa na investigação do esquema de lavagem de dinheiro. Documentos obtidos pelo Fantástico mostram que a justiça determinou o bloqueio de 20 milhões de reais da empresa Balada Eventos, a empresa aí do Gustavo Lima. Não vamos esquecer que um avião em nome do cantor também foi apreendido na mesma operação em que a advogada Deolane Bezerra foi presa. São muitas conexões aí, eu vou pedir para a nossa querida Daiane Oliveira explicar para a gente aqui no Plantão do Meteoro. Dai. Esses caras aí... Tá difícil defender, né? Não que eu quisesse defender, por alguma razão. Pois é, até a autodefesa é uma defesa, assim, complicada dessa galera. Mas a gente percebeu pelo Fantástico, né, deste domingo, que tem muitas coisas que estão sendo descobertas, que tem muitos detalhes neste processo, que é o processo, inclusive muito, né, que envolve muitas pessoas, muita gente influente e muito dinheiro. Então, a gente agora entende um pouco melhor o que os policiais, os delegados da Polícia Civil falou lá na quinta-feira, quando houve a prisão da Deolane, sobre, né, os cuidados que foram feitos. Por quê? Porque foram mais ou menos 3 a 4 anos de investigações. Muito dinheiro começou a ser rastreado neste processo de lavagem, né? As investigações estão ali na linha da lavagem de dinheiro e dos jogos ilegais, que esses jogos estariam ali sendo ludibriando pessoas com esses jogos e, né, depois esse dinheiro precisava ser lavado através de algumas empresas. E é aí que cai o Gustavo Lima, segundo a investigação do Fantástico. A empresa dele, né, na Balada Eventos, a empresa de organização de eventos, como o próprio nome já diz. E essa empresa, ela também seria responsável ali por compra, venda de alguns itens, a organização de eventos. E, né, como a gente sabe, todo um processo de organização de eventos tem um processo de prestação de serviço, né, tudo é discriminado com nota, mas, por exemplo, uma questão prática, segundo o que alguns advogados especialistas falaram sobre utilizar um tipo de empresa de evento para um processo aí de lavagem de dinheiro, seria o seguinte: é mais fácil, né, segundo os advogados, você utilizar um tipo de empresa assim, que mexe com eventos, que tem valores variáveis, do que uma empresa, por exemplo, que trabalha com papelaria, e os valores já são mais ou menos fixos, tabelados, já se tem uma dimensão exata ali de cada valor, não é variável de um lugar para outro. Então foi mais ou menos isso que os advogados falaram, inclusive que na Balada Eventos, a empresa de Gustavo Lima, movimentaria milhões de reais, não à toa a conta com 20 milhões foi bloqueada. Então, depois da denúncia do Fantástico, ele foi às redes sociais manifestar, dizendo que tudo isso é uma injustiça, um absurdo, sempre, né, colocando Deus, né, essa galera gosta muito do Deus, Pátria e Família, Deus acima de tudo, acima de todos, etc e tal, e sempre com essa justificativa, né, que Deus vai mostrar a verdade, a luz, etc e tal, mas o Fantástico realmente fez uma investigação imensa e divulgou tudo. Eu vou te pedir, Sofia, para colocar esse vídeo num recorte, né, da reportagem do Fantástico, em que aparece o nome do Gustavo Lima, inclusive o avião que a gente já tinha comentado aqui, que foi apreendido pela Polícia Civil, né, na mesma operação que prendeu a Deolane Bezerra. Beleza, vamos ver lá. Fantástico. Esse avião pousando no aeroporto de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, é da empresa Balada Eventos e Produções Limitada, que tem como dono o cantor Gustavo Lima. Palmas para a criatividade de quem deu esse nome. Segundo a investigação, essa aeronave faz parte de um dos esquemas de lavagem de dinheiro. Ela foi apreendida na cidade de Jundiaí, São Paulo. Gustavo Lima, no dia da operação, estava na Grécia. Na ANAC, o avião ainda está em nome da empresa dele. Mas a agência de aviação explicou ao Fantástico que existe um processo de transferência. Nos documentos a que tivemos acesso, consta que a Justiça também determinou o bloqueio de 20 milhões de reais da empresa do cantor,
o sequestro de todos os imóveis e de embarcações em nome da Balada Eventos. A sede da empresa fica em Goiânia. De acordo com as investigações, a balada também está envolvida no esquema de lavagem de dinheiro de apostas ilegais com as empresas de José André da Rocha Neto, da Paraíba. Foi uma das empresas de Rocha Neto, a JMJ, que comprou o avião de Gustavo Lima. A prisão do empresário Rocha Neto foi decretada na mesma operação. Ele é considerado foragido porque não estava no Brasil, estava na Grécia com Gustavo Lima. Rocha Neto é dono de várias empresas, entre elas a VaideBet, Pix 365 Soluções e a JMJ. A Justiça determinou o bloqueio de 35 milhões das contas pessoais dele e de 160 milhões das empresas de Rocha Neto. A defesa de José André da Rocha Neto diz que não há qualquer indício de sua participação em atos ilícitos e que seu patrimônio é declarado irregular. O advogado do cantor sertanejo Gustavo... Deixa eu ver se eu entendi uma coisa, Dai. Esse cara estava naquele iate junto, lá com o Gustavo Lima. Exatamente. No mesmo... E o ministro Nunes Marques estava no iate com o Gustavo Lima. Exatamente. Ou seja, o ministro Nunes Marques estava no mesmo iate em que estavam foragidos da... É isso? Calma. Sofia, você tá dando muito spoiler. Calma que Desculpa. a gente vai falar sobre isso ainda. Desculpa. Lima disse Mas em tem muita nota coisa que nesse processo, a Balada sim. Eventos apenas vendeu um avião para uma das empresas investigadas. A operação seguiu todas as normas legais e isso está sendo devidamente provado. Destaca também que Gustavo Lima apenas mantém contrato de uso de imagem em prol da marca VaideBet. A Balada Eventos e Gustavo Lima não fazem parte de nenhum esquema de organização criminosa. É uma empresa que gerencia a carreira artística do cantor e atua no ramo de show há mais de 10 anos. Por fim, irá se manifestar nos autos apresentando os documentos pertinentes para ser esclarecido definitivamente que não há qualquer envolvimento com o objeto da operação. Ok. Desculpa, gente, eu tô dando muito Pois é. spoiler nas notícias da hoje. Parei. Fique tranquila. Mas esse ponto que você traz aí era justamente um ponto muito importante que a gente vai falar agora. Porque, sim, o Cássio Nunes Marques, ele esteve no iate do Gustavo Lima. E aí a gente precisa entender algumas questões até chegar no Nunes Marques e Gustavo Lima, que eles podem ser amigos pessoais, a gente já fez um corte só sobre isso. Não há problema nenhum o Gustavo Lima e o Nunes Marques serem amigos pessoais. A questão, e aí o que precisa ser colocado como um detalhe é o seguinte: a gente precisa, a vida pessoal do ministro, ela precisa ter algumas relações de cuidado com alguns julgamentos. Então, por exemplo, se nesse momento o Cássio Nunes Marques pegar um julgamento para alguma decisão, por exemplo, em relação às bets, a empresa VaideBet, que inclusive ele estava sim nesse iate com um dos sócios da VaideBet, no evento com Gustavo Lima, assim como também outros, como o Ronaldo Caiado. Se por algum acaso alguma decisão relacionada ao Ronaldo Caiado cair na mão do Cássio Nunes Marques, ele vai abandonar o processo apresentando que ele teria algum tipo de conflito de interesse, já que são amigos, ou ele seguiria? Porque a gente teve de forma, foi publicitado ali que eles estavam naquele evento, naquele momento. Mas o Nunes Marques, ele, em momento nenhum, ele, publicou isso nas redes sociais dele, ou o Gustavo Lima. Isso meio que vazou, e aí o ministro teve que se explicar, inclusive dizendo, a assessoria oficial do ministro informou que ele estava em Roma, foi para um evento em Roma, e aí ele resolveu passar no aniversário do amigo que estava ali no iate, nas ilhas, em uma ilha da Grécia. Detalhe que a gente fez esse comparativo, do que de Roma para a ilha grega que ele foi, é uma distância de 1.500 quilômetros, não é tipo assim, vou ali. E aí um outro ponto é justamente em que alguns dias depois, da investigação, ficou sabendo que uma foragida, uma mulher, inclusive, que está foragida
sim, das investigações da Vaidbet. Ela estava naquele evento ali, né, junto também, e ela sim estava foragida à época. Na mesma investigação que saiu, a Deolane Bezerra aqui também colocou outras pessoas na cadeia. A gente também tinha outro dono, que é o José, que também é o dono da Vaidbet, inclusive teria dado carona ao Nunes Marques. Ele pegou carona no avião, né, no jato, né, dessa pessoa também, que também tem uma bet, que também estava ali naquele evento do Gustavo Lima. Então, assim, é muita gente investigada num lugar só com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente precisa, sim, levar em consideração e os cuidados que precisam se ter num momento desse, porque é o ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente não é qualquer pessoa. E aí, sim, o cargo, né, a gente pode até brincar, né, com o Jedi, né, para quem é nerd aí, falando, né, poxa, grandes poderes são entregues com grandes responsabilidades. Mas é isso. Neste caso, o cargo, ele vem entregue com grandes responsabilidades, sim. Né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele precisa ter cuidado com as relações com as pessoas que ele conhece, está envolvido, é visto publicamente. Não à toa, inclusive, né, pelo próprio Conselho de Ética dos Advogados, no Brasil, um advogado, por exemplo, no horário de expediente, ele não pode ser visto numa mesa de um bar. E aí você vai dizer, poxa, mas se ele já terminou o expediente dele, já, sei lá, foi para uma audiência, estava muito calor aqui em Salvador, né, 30 graus, meio-dia, ele não pode tomar um vinho ou, né, tomar uma cerveja almoçando ali naquele espaço? Então, o Conselho de Ética, ele justamente preza também pela imagem. Então, quando ele tira, né, a roupa, né, o judiciário, né, o juiz, ele não pode tirar a roupa dele ali e deixar de ser juiz porque ele está naquele espaço. Então, isso é importante a gente trazer, certo? Além do que, né, e aí o Gustavo Lima, eu vou te pedir, Sofia, para colocar, né, os stories do Gustavo Lima, porque o Gustavo Lima, ele traz algumas questões aí, dizendo que ele não estava envolvido com isso, e ele, né, falando de Deus, da família, para o pessoal acompanhar a defesa do próprio Gustavo Lima, que oficialmente ele não fez aquele grande texto, aquele grande vida judicial, né, com advogados, ele só se manifestou através das redes sociais. Beleza, vamos ver aqui. Tá aí o Gustavo Lima. Hashtag injustiça. Em 2023, a Balada Eventos, nome super criativo, efetuou a venda de uma aeronave para uma das empresas investigadas. Foi pago um valor a título de sinal em decorrência desse contrato. Essa aeronave, ela seguiu para uma inspeção pré-compra. Tá mais escrito esse texto. Onde, diante do laudo que foi emitido, essa pretensa compradora desistiu da compra. Foi feito um destrato do contrato entabulado e a Balada Eventos devolveu o valor recebido a título de sinal. Posteriormente, a Balada Eventos vendeu essa aeronave para a empresa JMJ. Em 2023, a Balada Eventos efetuou o contrato, foi devidamente cumprido pela empresa JMJ. E a Balada Eventos emitiu o recibo de transferência dessa aeronave. Nós entendemos que a Balada Eventos foi inserida no âmbito dessa operação simplesmente por ter transacionado comercialmente com as empresas investigadas. Olha, você já merecia ser preso só pelo seu assassinato à língua portuguesa. Detalhe que é a defesa, viu? Isso é a defesa. Né? Houve um excesso, sim, por parte da autoridade. Poderia ter sido emitida uma intimação para que a Balada Eventos prestasse conta desses valores recebidos dessa empresa. Inserir a Balada Eventos como sendo uma integrante de uma suposta organização criminosa e lavagem de dinheiro, aí é loucura. Nossa, esses fatos são mais absoluta verdade e serão levados ao conhecimento do juízo. Aí a gente já saiu da defesa dele. Exatamente. Então, e aí, né, gente, logicamente é tudo uma investigação. Quem está apontando ali o Gustavo Lima, no caso, a empresa do Gustavo Lima na Balada Eventos, que a Sofia adorou o nome. Super. Como uma empresa que estaria relacionada aí à lavagem de dinheiro. São documentos que foram adquiridos pelo Fantástico, que estão nessa... Foi uma reportagem de, se eu não me engano, 15 minutos ali no Fantástico falando sobre esse escândalo.
Detalhe, vamos pontuar que a operação investiga organizações criminosas envolvidas com jogos ilegais que teriam mexido aí e lavado cerca de 3 bilhões de reais. Não é pouca coisa. E neste caso em específico do Nunes Marques, do Gustavo Lima, que fez a sua reunião num iate, né, na Grécia, um iate bilionário, inclusive, a gente precisa, e aí eu vou reforçar a informação, a gente precisa lembrar uma coisa, a gente teve ali o Gustavo Lima com pessoas em sua festa que estariam, sim, com mandado de prisão em aberto, que estavam naquele espaço. A gente tem aí um ministro do Supremo Tribunal Federal que pegou carona no jatinho, no avião, de um outro dono de bet também, que é o Fernando Oliveira Lima. E aí eu tinha esquecido o nome da empresa do Fernando Oliveira Lima, e a empresa dele é investigada, inclusive, por operar o jogo que é o Fortune Tiger, né? Ou Tiger. Que empresa é essa? Sim, é o jogo do Tigrinho. Literalmente. Ah, que beleza. É o jogo do Tigrinho. Então, a gente tem um ministro que estava num avião que é de um dono do jogo do Tigrinho, que, querendo ou não, vem sendo investigado, já vem com várias denúncias, e é algo extremamente delicado. Então, assim, no meu caso, assim, eu se eu fosse um ministro, então, né, por isso que Deus não dá asa à cobra, segundo o ditado que minha mãe disse. Mas eu diria, não, obrigada, eu vou aqui, né, pegar um avião comum, flertar, pagar. Ele ganha bem o suficiente para fazer essa viagem de várias outras formas, mas ele pegou esse avião para, né, percorrer 1.500 quilômetros, não ficou no iate, inclusive, do Gustavo Lima pela noite, e a assessoria fez questão de dizer que ele foi para um outro iate que, assim, né, calhou de estar ali, né, no mesmo dia que ele estava ali, aí ele dormiu, inclusive, em outra embarcação, não do Gustavo Lima, e depois ele voltou para os compromissos dele, tá tudo certo quanto a isso, mas é muita gente investigada, envolvida no mesmo espaço, com, né, pessoas extremamente influentes e com muito dinheiro envolvido. A gente está falando aí de milhões que estão envolvidos. E aí, só para não deixar de passar o nome dela, né, a pessoa que estava foragida, é a Asla Rocha, de 34 anos, que ela está ali também envolvida nessa mesma operação, que é a Operação Integrator, que prendeu a Deolane Bezerra. Ela sim estava foragida na época no encontro ali, logo depois ela já foi deflagrada a prisão preventiva. Beleza, só contar para vocês que enquanto a Dai estava falando aqui, eu dei uma procurada e vi que os 1.500 quilômetros que o Cássio Nunes Marques viajou para ver o Gustavo Lima, porque estava ali do lado, dá mais ou menos a distância entre São Paulo e Palmas, capital do Tocantins. É do ladinho. Encerramos, Dai. Encerramos. Então, um último recadinho para vocês aqui. Olha, gente, só tô aqui para convidar vocês para conhecer a TV Cringe, que é um canal novo aqui do Meteoro, na onde a gente está fazendo vídeos diferentes desses aqui do plantão, menos voltados aí ao noticiário diário, vídeos mais roteirizados sobre vários assuntos, desde ciência, filosofia, história, cultura, arte e tudo mais que vocês gostarem de ver. Então, deem uma olhada lá no TV Cringe, ó. Tá aqui embaixo. TV Cringe Brasil. E não saiam daí que daqui a pouco a gente volta com mais Daiane Oliveira. Tchau, tchau!